Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, a gente vai trabalhar os conteúdos da semana 3 e semana 4, voltado para o segundo ano do ensino médio. A gente vai falar um pouquinho sobre tecidos permanentes dos vegetais. Quando a gente fala de tecidos permanentes ou tecidos adultos, a gente está falando, de plantas que originam-se de processos de diferenciação. Diferenciação do que, professor? Dos tecidos meristemáticos que a gente trabalhou na semana passada. Então, o tecido meristemático vai dar origem a outros tecidos, e desses tecidos vai ter a constituição dos tecidos adultos e permanentes. E eles vão ter diversas funções na planta, de proteção, sustentação, condução, preenchimento. E aí a gente trouxe aqui para vocês um mapa mental, trazendo um pouquinho quais são os tecidos e o que ele origina, e vou falar um pouquinho da sua função. Os tecidos de revestimento ou de proteção, a gente tem o que? A epiderme e a súbio. A epiderme é um tecido vivo que vai revestir principalmente caules, raízes, folhas, flores. E aí a gente tem, na medida do crescimento da planta, às vezes a gente vai ter a substituição da epiderme pela súber, que já vai ser um tecido morto, que vai revestir o que? O caule e a raiz, principalmente caule, tá? Então, alguns ambientes que são um pouquinho mais seco, biomas como o cerrado, por exemplo, ele tem o que? A gente chama que a casca, digamos assim, mais grossa. Então, ele tem uma súber desenvolvida para trazer essa proteção e esse revestimento para aquele vegetal. A gente tem os tecidos de sustentação, a própria função que é sustentar na planta, e a gente tem o colênquima, que é um tecido vivo que vai estar fazendo essa função de sustentação, principalmente nos caules jovens, verdes, pecíolos, nervura de folhas. Então vamos dizer que é aqueles primeiros tecidos, jovens, as plantinhas novinhas, quem vai sustentar ele é o colênquima. E depois a gente tem o esquerênquima. O esquerênquima é um tecido morto que ele já vai trazer mais uma rigidez. Então ele vai conferir o que? Mais resistência, mais sustentação, mais proteção para o vegetal ali. A gente tem os tecidos de condução ou de seiva, que é o xilema e o floema. O xilema ele já é um tecido morto, tá? E ele vai transportar a seiva bruta, que é a água e os sais minerais. E o floema, que já é um tecido vivo, ele vai transformar a seiva elaborada, que é a água e o açúcar. E aí a gente tem também os tecidos de preenchimento ou parênquimas, que a gente tem o parênquima clorofiliano, que vai armazenar clorofila, o parênquima milífero, que armazena amido, o parênquima erífero, que vai armazenar ar, e o parênquima aquífero, que vai armazenar água. O porquê, professora, de se armazenar substâncias? Porque geralmente, vou dar o exemplo do cacto. O cacto, eles vivem em ambientes mais secos, pouca água. Então, ele precisa ter um mecanismo de reserva, ou de preenchimento, a gente fala, para que ele consiga sobreviver sobre aquelas condições. Por isso, ele tem esse mecanismo de armazenar, tá bom? E aí, o nosso PET 6, trouxe algumas questões para a gente estar discutindo sobre os tecidos permanentes dos vegetais. Na questão 1, trouxe assim: sabe-se que a cortiça ou súber, que apresenta múltiplas aplicações, representa um tecido vegetal morto, que reveste especialmente caules. No Brasil, a cortiça é retirada especialmente do sobreiro, introduzido e cultivado no sul. A cortiça é originada do. Então, qual é o tecido meristemático que vai originar a súber? Que a gente sabe que é um tecido de proteção. Então, a letra A, felogênio. Então, se a gente for lembrar do tecido que origina a súber, a gente tem o felogênio. Então, tá certo. Então, vamos analisar as outras alternativas. B, câmbio vascular. O câmbio vascular
ele já vai originar o quê? O xilema e o floema, que são tecidos de condução. A C, periciclo. O periciclo, ele vai estar encontrado nas raízes de plantas vasculares, principalmente como se fosse vamos dizer, prensar um cano, né? Entre o xilema e o floema, então também não é. A D, o meristema primário. O meristema primário também não. Lembra que a gente tem no meristema primário protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Depois do tecido meristema primário, né, que a gente tem o protoderme, procâmbio, meristema fundamental, que eu vou originar os tecidos permanentes. Então também não é o tecido específico que vai originar a suber. Aí, a endoderme. A endoderme também não é. Por quê, professor? Porque são camadas de células, né, da raiz primárias. Então, são as primeiras células que estão se originando lá na raiz. Então, a alternativa que traz o nome correto, né, do tecido que vai originar a suber é a letra A, que é o filogênio. Na questão 2, nos vegetais superiores, o tecido destinado à proteção, que é o tecido de revestimento das partes verdes, principalmente os caules e as folhas, é denominado e o tecido morto, que revela as plantas, vestígios de células que ali existem nas regiões velhas de caules e raízes, é denominado Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas. Então, qual as alternativas que vai encaixar certinho? Letra A, câmbio. O câmbio, o que é o câmbio, gente? O câmbio é relacionado ao sistema de vascularização. Então, não tem nada a ver. Já posso eliminar a letra A, né? B, epiderme. A epiderme realmente ela vai fazer o revestimento, né? A proteção dos primeiros tecidos ali, né? Das folhas, dos caules, das flores. Então, a epiderme tá certo. Mas a outra, o filogênio, já não se encaixa a segunda frase, porque a filogênio vai dar origem à suber, então já posso eliminar a B. C, suber. A suber já é um tecido mais resistente, então eu vou encontrar mais em raiz e caule, e não nas partes verdes, então já não encaixa na primeira frase. Então já posso eliminar a C. A D, esquerênquima, também não tem nada a ver com a primeira frase, porque o esquerênquima é o quê? São tecidos mais rígidos que ele já está ligado a um tecido de sustentação e não de proteção. Então, já posso eliminar a D também. E a letra E, a epiderme. A epiderme realmente ela faz um revestimento, né, protegendo partes verdes, folhas, flores, caule, raiz, principalmente jovens, vamos pensar assim. E a suber, que já vai trazer nas regiões mais velhas de caules e raízes, fazendo essa proteção. Então, a alternativa que se encaixa ali nas lacunas é a letra E, epiderme e suber. Na questão 3, são tecidos vivos nas plantas. Como a gente viu lá no mapa mental, eu tenho alguns tecidos que são mortos, outros tecidos que são vivos. Então, se a gente recordar quais são os tecidos vivos e quais são os mortos, a gente já consegue matar essa questão facinho. Então, primeiro, o floema. O floema é um tecido vivo. Já o xilema já é um tecido morto. Então, se eu pensar, e a suber é um tecido morto também. Então, na letra A, eu tenho, né, um tecido vivo que é o floema e 2 tecidos mortos. Então, posso eliminar a letra A. B, floema é um tecido vivo. O câmbio também é um tecido vivo, só que a suber é um tecido morto. Então, pode eliminar. C, o xilema é um tecido morto. O câmbio é vivo, né? E a suber já é um tecido morto. Também já elimina, porque eu preciso de todos os tecidos vivos. D, eu tenho o floema, que é vivo, tá certo? O câmbio também é vivo, tá? Por que o câmbio é vivo, professor? Porque o câmbio ele vai dar origem ao xilema e o floema, então ele precisa estar vivo, tá? Para originar outro tecido. E o meristema. O meristema também, eu posso considerar que ele está
vivo. Por quê? Porque ele vai dando origem a outros tipos de tecido. Então não tem como um tecido morto originar outro tecido. Então ele precisa estar vivo para isso acontecer. Então, o floema é vivo, o câmbio é vivo e o meristema também é vivo. Então a D está correta. Vamos analisar aí. Xilema, morto. Suber, morto. E o meristema vivo. Então a única alternativa que traz só tecidos vivos é a letra E. D, tá? Floema, câmbio e meristema. Questão 4. Tecidos mortos são bastante frequentes nos vegetais, embora a necromácia representa grande parte da planta. A ausência de custo energético para sua sustentação, bem como a realização de funções específicas, mesmo sem vida, torna esses tecidos uma ótima opção à sobrevivência dos vegetais. Marque a alternativa que contenha somente tecidos que contenham células mortas funcionais. Então vamos lá, pessoal. Então qual deles, das alternativas que vai trazer só tecidos mortos? Primeiro, a Suber, tecido morto. O xilema também é um tecido morto. E a gente tem também o esquerênquima, que é um tecido morto, Ele confere resistência, sustentação, proteção, mas é um tecido morto. Então, a letra A eu só tenho tecidos mortos. B, o parênquima, o xilema e o esquerênquima, eu já tenho ali um tecido vivo junto, então não, nem. C, feloderma, o floema, o esquerênquima, eu já tenho um tecido morto ali, vivo, que é o floema, então já posso eliminar a letra C. A D, só de olhar eu já também tenho o floema, que é um tecido vivo, então elimina. E aí, eu também tenho um tecido vivo, que é o felogênio. Então, eu já posso eliminar. Então, a única alternativa que contém só células mortas funcionais é a letra A, A Suber, que vai desempenhar proteção de caules e raízes. O xilema, que vai levar a seiva bruta, água e sais minerais. E o esquerênquima, que ele vai estar conferindo resistência, sustentação e proteção para a planta. Então, por mais que sejam tecidos mortos, desempenham funções no vegetal. Questão 5. Nos vegetais, o câmbio fascicular originará. Então, o que vai originar o câmbio fascicular? A gente sabe que o câmbio vascular vai originar xilema e floema, vascularização. E o câmbio fascicular? O câmbio fascicular, ele já tem um outro tipo de mecanismo. Então, vamos analisar as letra A, feixes liberanos e lenhosos. B, parênquima medular. C, parênquima cortical. D, epiderme ou E, filogênio. Então, o que acontece aqui? O câmbio fascicular, ele vai estar entre o xilema e o floema, tá? Então, ele é como se eu for imaginar que são câmbios, vamos imaginar numa fiação, que são tubos, que eu vou ter esses feixes liberianos e lenhosos. Também confere um tipo de sustentação. Então, o câmbio fascicular origina feixes liberianos e lenhosos, que é a letra A. Questão 6. O esquema a seguir se refere a um corte transversal de uma folha de vegetal em que estruturas histológicas foram indicadas pelos números de 1 a 5. Então, a gente pode ver o desenho aí, cada estrutura representa uma parte da folha. Em relação a esse esquema, é incorreto afirmar que, letra A, 1, vocês podem ver o 1 aqui, é uma estrutura de capacidade de proteção. Então, como eu posso ver, ele é uma parte mais externa. Então, isso aqui pode estar indicando o epiderme ou a Suber. Então, esses dois, eles têm capacidade de proteção. Então, letra A está correta. B, 1 é epitélio com capacidade de renovação. Não, porque, gente, o epitélio, ou tecido epitelial, a gente fala, é encontrado em seres humanos e não em plantas. Se ele estivesse falando aqui a epiderme, aí sim, deveria estar certo, mas a B está errado. Vamos analisar o outro. C.
3 é o principal tecido fotossintético. Então aqui, ó, o número 3, então eu posso ter aqui como estrutura cloroplasto, né? Então eu posso ter, como você pode ver que ele é mais verdinho, então possivelmente está indicando o que? Um cloroplasto. E o cloroplasto vai fazer o que? São tecidos fotossintetizantes. 4. Com a D. 4 contém estrutura responsável pela condução de seiva. Então aqui, ó, nesse 4 eu tenho os tecidos de xilema, né, fazendo essa condução da seiva, água e sais minerais. Então tá certo. E aí, 5. A parte 5 aqui, ó. Tá vendo que é tipo uma fendinha aqui. Depende do tugor das células para seu funcionamento. Então, possivelmente, isso aqui são células dos estômatos. Então, enche de água os estômatos, elas incham, abre-se para poder entrar, né, as substâncias para dentro da célula. Ou principalmente quando a gente pensa na fotossíntese, está mais relacionado. Então, a única alternativa que está incorreta é a letra B, que o 1 não é um epitélio de capacidade de renovação, tá joia? Questão 7. Existem certos insetos, pulgões, que se alimentam de substâncias elaboradas pelos vegetais. Para obtê-las, introduzem uma trompa sugadora em órgãos especiais, principalmente folhas. Para sugar as substâncias de que necessitam, devem atingir a trompa A. Então, qual é a parte da planta que ele precisa introduzir para ele conseguir pegar a substância elaborada? Isso aqui é fácil de matar. Porque aonde que eu encontro substâncias elaboradas, pessoal? É no floema, não é? Então, o único lugar que eu tenho seiva elaborada, no floema, passando seiva elaborada, no floema. No esquerênquima, não. Porque o esquerênquima é um tecido rígido que vai estar dando sustentação. O xilema, B, é o quê? É um tecido de condução, mas a substância que está passando ali é uma substância bruta, né? Então é a seiva bruta e não elaborada. E a C, que é o floema, é a seiva elaborada, água e açúcar. A D é o meristema, que vai originar outros tecidos. E aí o colênquima, que está relacionado, né, essa sustentação de partes jovens da planta. Então a única alternativa que se encaixa, né, que é uma parte da planta que eu vou achar substâncias elaboradas para que o inseto consiga se alimentar é na alternativa C, o floema. Questão 8. Há um tecido constituído por vasos lenhosos associado às fibras lenhosas, situado no cilindro central. Durante o inverno, parte dos vasos lenhosos podem ser bloqueados e obstruídos por expansões de células do parênquima, denominados tilas. Esse tecido é denominado, como é chamado esse tecido? Gente, o único tecido que a gente, né, que é morto, ele está desempenhando função e ele recebe um bloqueio de parênquima, principalmente de lignina, é o xilema, tá? Então, o xilema que vai acontecer isso com ele, principalmente quando a temperatura, questões ambientais mudam, tá? Então, a letra A, o xilema, é a alternativa correta. Por quê, professora? B, o lepidoma, ele representa um tecido especializado de briófitas, tá? Um tecido especializado de condução, né, de substâncias durante a célula. A gente sabe que as briófitas, elas vão passar a substância de célula a célula, mas eu tenho essas células especializadas contribuindo, que a gente chama de lepidoma. A C, o esquerênquima, ele já está relacionado à sustentação, tecido de sustentação, não de vasos, né? O floema é um tecido vivo, tá joia? Então ele não vai sofrer nenhuma alteração. E o colênquima, que a gente sabe que ele está relacionado a essa sustentação
de partes jovens da planta. Então, o único que sofre uma alteração durante o inverno, que vai ter um revestimento de lignina, né, obstruindo ali, é o xilema. Questão 9. As células cutinizadas localizam-se. Então, o que são células cutinizadas? A cutina, geralmente, ela é formada e segregada, gente, pelas células da epiderme. Então, a epiderme, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar, né, vai segregar essas células de cutina. Para quê? Para conferir proteção. Então, é como se eu estivesse passando uma camada de cera ali, né, dessa cutina, para proteger a planta. E quem faz isso é a epiderme. Então, não precisa nem analisar as alternativas, né? É a alternativa D, na epiderme. Questão 10. São chamados de tecidos de revestimento nos vegetais. Essa também é matar facinho. Quais são os dois tecidos de revestimento que a gente viu ao longo de todo o nosso estudo? Epiderme e a suber, né? São os dois tecidos que vão estar protegendo o vegetal. Então, aí a gente tem a letra A, tem o esquerênquima. Esquerênquima, sustentação. Aí o B, suberoso, já é de revestimento, mas já posso eliminar. A B, eu tenho o colênquima e o epiderme. Colênquima, tecido de sustentação. Epiderme de proteção, mas eu posso eliminar também. A C, tecido suberoso e colênquima. Também já tenho um tecido de sustentação. A D, o colênquima e o esquerênquima, os dois tecidos de sustentação. E a E, eu tenho os dois tecidos de revestimento, que é a epiderme e o tecido suberoso. Então, a alternativa correta é a letra E, epiderme e tecido suberoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das correções. Não deixe de se inscrever no canal para vocês continuar acompanhando, né, as correções do plano de estudo tutorado. E até a próxima!